Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Estes são os dois versículos mais conhecidos deste capítulo, usados em momentos estratégicos nos nossos cultos. Mas hoje nós vamos conhecer o contexto em que eles realmente foram usados. Esta mensagem do profeta Ageu foi entregue quase 2 meses depois da mensagem do capítulo 1, no mês que corresponde a outubro no nosso calendário, por volta do ano 520 a.C., ou seja, no segundo ano do rei Dário. Era a época da comemoração da festa dos tabernáculos, dedicada a louvar a Deus pelas colheitas e a lembrar os dias da peregrinação no deserto. O mais importante sobre essa data era o fato de ter sido o mesmo mês que o rei Salomão havia consagrado o primeiro templo, e Ageu queria que o povo se lembrasse disso. Naquela época, havia entre o povo alguns homens idosos que tinham visto o primeiro templo em todo o seu esplendor. Quando Salomão construiu o templo, ele não poupou gastos com materiais e contratou os melhores homens que pôde encontrar para realizar a obra. Mas agora, o que aqueles homens viam era um templo em ruínas que precisava ser restaurado. Quando foram lançados os fundamentos para o início do trabalho da reconstrução, aqueles homens idosos levantaram suas vozes e choraram muito. Com certeza, o templo que seria reconstruído não poderia se igualar à majestade do primeiro templo. Esse tipo de comparação entre velhos tempos e o tempo presente normalmente não traz benefício algum. Não fazia bem ao povo da época de Ageu comparar o magnífico templo de Salomão com aquele que eles, com muito esforço, estavam reconstruindo. A ideia é que os tempos mudam, mas o ministério continua. Na verdade, nada é digno de Deus. As grandes obras de Salomão ou qualquer outra dos tempos modernos não são dignos da glória de Deus. Ele é que, por misericórdia, se manifesta onde há corações sinceros e contritos. A mensagem de Ageu para o governante, o sumo sacerdote e o povo que estava empenhado na reconstrução foi: sejam fortes, trabalhem, não temam. Cada uma dessas ordens era essencial para que eles realizassem a obra de Deus. Conforme a aliança que Yahvé tinha feito com seu povo na saída do Egito, o seu espírito permanecia no meio deles. Esta foi uma promessa maravilhosa e deve ter gerado uma grande confiança no povo de Deus. Lembrando que, na antiga aliança, o Espírito Santo estava entre o povo, mas na nova aliança que vivemos em Cristo, o Espírito Santo vive dentro de cada um de nós. Ageu voltou os olhos para um futuro distante e viu o fim dos tempos, quando Deus abalará as nações e o Messias virá. O versículo 6 é o único trecho de Ageu citado no Novo Testamento. No reino do Messias, todas as nações trarão suas coisas preciosas e desejáveis como ofertas ao Senhor. O povo de Deus não precisava desanimar por falta de recursos para a construção. Tinham apenas que confiar no Deus, que é o dono do ouro e da prata, e então doar generosamente para a reconstrução da casa do Senhor, pois nada lhes faltaria. A lição aqui é clara para nós também. Deus promete suprir todas as nossas necessidades se formos generosos. O Senhor disse que a glória do novo templo seria maior do que a do templo de Salomão. E de fato foi maior. Primeiro, porque o rei Herodes remodelou o segundo templo e o tornou maior em termos de área e magnificência, duplicando o seu tamanho. E mais importante ainda, foi que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, visitou o templo e adorou ali. Só isso já deu ao templo uma maior glória. A paz prometida é Shalom,
ela significa muito mais do que a ausência de conflitos. Basicamente, significa que em Jerusalém, o lugar onde ficava o templo, Deus concederia paz contra os inimigos e ausência do perigo, para que seu povo pudesse desfrutar tranquilo das bênçãos prometidas. Passados 2 meses, novamente o Senhor falou ao povo através do profeta Ageu sobre a necessidade de se manterem puros. Ele fez 2 perguntas simples aos sacerdotes e eles responderam corretamente, segundo a lei de Moisés. A lição dada através dessas 2 regras da lei é que o pecado é mais fácil de ser assimilado dos outros do que a santidade. A impureza do coração do povo e o poder predominante da sua desobediência anulava toda a influência santificadora e tornava as suas ofertas inaceitáveis diante de Deus. O Senhor os chamou a refletir sobre tudo o que havia acontecido, desde o momento em que se interrompeu a construção do templo, depois de lançado o primeiro fundamento, até aquele momento. Como sua negligência havia sido castigada por colheitas escassas e pela maldição que prevaleceu até então como um castigo por terem falhado em sua fidelidade a Yahvé. Mas agora que eles estavam retomando as obras de reconstrução do templo, Ageu estava chamando o povo ao arrependimento e com esse chamado lhes dava a garantia da bênção de Deus. Naquele mesmo dia, Deus enviou Ageu com uma mensagem de encorajamento ao governador Zorobabel. Ele queria que ele soubesse que, embora as nações ao redor de Judá fossem maiores e mais fortes, todas estavam sob o domínio do Deus Todo-Poderoso e, portanto, Zorobabel e seu povo estavam do lado vencedor. E o livro termina com uma promessa para Zorobabel. Deus prometeu que faria dele um anel de selar, indicando que ele era um servo de confiança. O anel de selar era um anel com um selo gravado, usado para autenticar documentos, marcar propriedade e simbolizava autoridade. Zorobabel está incluído na linhagem de Jesus, como neto do rei Jeconias, descendente de Salomão. E eu quero encerrar com 3 aplicações práticas para a nossa vida, baseadas no livro de Ageu. Lembre-se de que a obra de Deus é iniciada, sustentada e encorajada pela sua palavra. Mantenha seus olhos na perspectiva eterna, sabendo que os planos de Deus são maiores do que podemos ver agora. Coloque Deus em primeiro lugar e você terá a garantia da sua bênção sobre tudo o que fizer. E assim nós encerramos o livro de Ageu, mas no próximo dia 20 eu estarei de volta com a minissérie 14 dias entendendo as visões de Zacarias. Um livro que, entre outras coisas, contém várias visões simbólicas e profecias messiânicas. Vale a pena conferir dia 20 de outubro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.